a gente entrasse numa máquina do tempo agora, tipo, viajasse lá para a Grécia Antiga e eu apontasse para alguém na rua chamando essa pessoa de ateu, a grande surpresa é que eu não estaria dizendo que ela não acredita nos deuses. O sentido era bem outro, né? Exato. Eu estaria dizendo que os deuses é que não acreditam mais nela, que ela foi abandonada mesmo, largada à própria sorte. Loucura, né? Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026, e a nossa missão hoje é fazer um esquenta intelectual. A gente vai desempacotar as raízes e a realidade moderna dessa palavra aqui no Brasil. E isso vem no momento perfeito, porque amanhã a gente vai ter um evento imperdível sobre isso. Sim, amanhã vai rolar um debate histórico. Um marco, diga-se de passagem, amanhã, terça-feira, dia 10 de março, a partir das 19 horas no horário de Brasília, o canal do YouTube Mente Ateísta vai transmitir uma live sensacional. Quem comanda a conversa é o PhD Jorge Guerra Pires e ele vai receber exatamente o autor do material que a gente vai destrinchar hoje. Que é o cientista social e administrador da Aliança Ateísta, o Guilherme Natividade. Ele mesmo. E o Guilherme apresentou recentemente, lá em 2025, o trabalho de conclusão de curso dele em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. O título do trabalho é Cirúrgico. Perfil Identidade Ateísta. Os sentidos contemporâneos do ateísmo no Brasil. São quase 80 páginas de uma pesquisa riquíssima. Então, ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá! Nosso objetivo aqui é garantir que a nossa audiência chegue nessa live de amanhã com um assunto totalmente dominado. E a gente não vai falar só de quem não acredita em alguma divindade. Com certeza não. O que é fascinante aqui é que a pesquisa do Guilherme mostra muito bem as engrenagens, sabe? Mostra como uma identidade social se constrói na prática. Especialmente sendo uma minoria. Sim, estamos falando de um grupo que é minoritário e marginalizado, tentando sobreviver e se articular na era digital de um país que é profundamente religioso. É uma dinâmica sociológica pura. E para entender o peso dessa identidade hoje, a gente precisa voltar para aquela história da Grécia Antiga que eu comentei logo no começo. Aquela da origem da palavra. Isso. A palavra vem do grego ateos, que literalmente traduzido seria algo como sem deuses. Mas o uso prático da palavra na antiguidade era quase uma maldição, sabe? A pessoa ateia era o azarado. Exatamente, o azarado que os deuses deixaram para trás. Não era uma escolha filosófica da pessoa sentar e refletir sobre a existência. Era uma punição divina. Se conectarmos isso ao quadro geral, mostra como a linguagem é viva e moldada pelo poder da época. E se a gente avançar um pouco na linha do tempo, chegando na Roma antiga, o sentido muda completamente de novo. Vira uma questão de Estado. Totalmente. Naquela sociedade, a religião e o Estado eram a mesma coisa. Participar dos cultos cívicos aos deuses romanos e ao imperador era um dever básico de qualquer cidadão. Então, o ateísmo virou literalmente um crime político. Era sinônimo de traição contra o Estado, né? Exato, uma traição pura. E isso nos leva à maior ironia de toda essa historiografia religiosa que a gente estuda hoje. Essa parte é sensacional. Porque quem era o grupo que se recusava a participar desses rituais politeístas do Império Romano? Porque cultuavam um Deus único. Pois é, os primeiros cristãos. Então adivinha do que os romanos chamavam os cristãos daquela época? De ateus. É um capricho da história incrível. Os cristãos originais eram os ateus da Roma Antiga. Eles eram rotulados como pessoas perigosas, de moralidade duvidosa, exatamente por não seguirem a cartilha da religião oficial do momento. Isso muda toda a perspectiva de quem ouve isso pela primeira vez. E o desdobramento prático disso deixa muito evidente um padrão de comportamento humano. O texto da pesquisa usa o conceito de dois sociólogos muito importantes, o Norbert Elias e o John Scottson, que falam sobre a dinâmica entre os estabelecidos e os outsiders. E como isso funciona na prática? Pensa bem, sempre que existe um grupo dominante que são os estabelecidos, eles criam as regras do jogo e usam rótulos depreciativos para demonizar quem está de fora, os outsiders. O termo ateu foi usado como arma de difamação durante séculos por quem estava no poder. A palavra carregava tanto estigma que na Idade Média ela praticamente sumiu do mapa, porque, convenhamos, ninguém queria ser chamado de ateu na Idade Média.
A punição não era só um cancelamento no Twitter. Definitivamente não. Era a fogueira da Inquisição. A palavra foi substituída por termos ainda mais pesados na época, como herege, apóstata ou blasfemador. Qualquer vírgula fora da fé oficial já era motivo de condenação pesada. Foi preciso esperar até o Iluminismo, ali na transição para a Idade Contemporânea, para que o ateísmo começasse a ganhar aquele sentido moderno que a gente discute hoje. Aquele sentido de uma descrença baseada na razão. Isso, uma escolha filosófica deliberada de olhar para o mundo através das lentes da ciência, do ceticismo e não mais um termo de xingamento político. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente dá um salto desse iluminismo direto para a virada do nosso século, o século XXI. A Era Moderna. A pesquisa aponta um momento histórico específico que mudou totalmente o tom da conversa. Os atentados de 11 de setembro de 2001. Logo depois da queda das Torres Gêmeas, surge um movimento muito forte que os acadêmicos batizaram de neoateísmo. Porque o 11 de setembro colocou o extremismo religioso no centro do debate global de um jeito incontornável. E como resposta a isso, surgiram figuras que a literatura chama de os 4 cavaleiros do neoateísmo. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris e o Daniel Dennett. Esses mesmos, e a diferença enorme desse movimento para o ateísmo clássico é a postura deles. Eles não estavam apenas num canto dizendo que não acreditavam. Eles foram pro ataque. Foram para o ataque. Trouxeram uma postura altamente combativa, usando biologia evolutiva e neurociência para argumentar ativamente contra o fundamentalismo e as religiões institucionais na esfera pública. Só que o estudo do Guilherme foca no Brasil. E aplicar essa lógica neoateísta de embate público aqui no Brasil é bater de frente com um muro de concreto gigante. Um muro quase intransponível, na verdade. Tem uma pesquisa recente da Ipsos, que inclusive é citada no material, que mostra que quase 90% da população brasileira diz acreditar em Deus ou em algum poder maior. A gente está falando de uma das populações mais devotas do planeta inteiro. Sim, é uma hegemonia ateísta absurda. Num país assim, onde a religião pauta desde a reeleição política até o almoço de domingo da família, onde é que esse ativismo ateísta ia conseguir espaço para se organizar? A resposta, inevitavelmente, foi a internet. A pesquisadora Salma Ferraz tem um termo perfeito para isso, que é o ciberateísmo. Ciberateísmo. Faz todo sentido. Como não existia espaço seguro nas ruas ou nas instituições públicas, as pessoas que não acreditam em divindades encontraram refúgio em fóruns, nas redes sociais e em vídeos online. Foi só ali, protegidos pelas telas, que o ativismo começou a tomar forma no Brasil. E isso começou a virar associação formal depois de um tempo, né? Sim, a partir de 2008 a gente vê esse surgimento. Primeiro a ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, depois veio a LIS, a Liga Humanista Secular, lá em 2010, e associações regionais como a PES em Brasília alguns anos depois. E a pesquisa do Guilherme traz um caso prático documentado que eu achei hilário e trágico ao mesmo tempo. Ele ilustra perfeitamente o atrito entre esse cyberateísmo e o mundo real brasileiro. A campanha dos ônibus. Essa mesmo. Em 2011, a ATEA tentou emplacar uma campanha em ônibus públicos. Uma ideia simples, inspirada no que já tinha rolado lá na Inglaterra. Era só colocar mensagens questionando a necessidade da religião nos painéis dos transportes coletivos. O que, em tese, num país que se declara laico na sua Constituição, deveria ser um processo publicitário absolutamente normal. Exato. Se você paga pelo espaço, você anuncia. Mas adivinha como a realidade brasileira recebeu isso? A porta simplesmente fechou na cara deles. A campanha foi sumariamente barrada nas grandes capitais como São Paulo e Salvador. Deram alguma desculpa jurídica, imagino. Sempre burocrática. As justificativas oficiais alegavam que as propagandas iriam ferir legislações sobre mensagens em espaços públicos. Mas a barreira invisível do conservadorismo religioso ali era claríssima para todo mundo. E onde que eles conseguiram veicular isso no fim das contas? No fim, a campanha só conseguiu rodar no Sul, em Porto Alegre. E detalhe, nem foi em ônibus, acabou virando outdoor. E quais eram as frases? Eram frases que provocavam muito senso comum.
Do tipo, a fé não dá respostas, só impede perguntas. Pesado e direto, o que mostra a dificuldade tremenda que esse grupo tem de furar a bolha da internet e ocupar vias públicas físicas. Mas isso nos leva ao coração do trabalho, que é um raio-x inédito. O estudo mapeia exatamente quem são essas pessoas. E os dados são reveladores. Muito. A pesquisa rodou no ano passado e recolheu 251 questionários válidos e pintou um retrato falado estatístico riquíssimo do ateu brasileiro contemporâneo. E o que os números generais dizem? Vamos lá. Quase 2/3 dessa galera são homens cisgêneros. E uma proporção muito parecida, na casa dos 66%, se declara branca. A grande maioria está ali na faixa dos 30 aos 59 anos de idade. Isso levanta uma questão importante quando a gente cruza com outro dado demográfico que chama muita atenção. O nível de escolaridade desse grupo. É fora da curva, né? Absurdamente instruído em comparação com a média nacional. Quase 30% dessa amostra tem alguma pós-graduação nas costas, seja uma especialização, um mestrado ou um doutorado. E outros 23% têm o ensino superior completo. Ou seja, mais da metade dos entrevistados tem no mínimo um diploma universitário. Exatamente. E isso levanta uma bandeira vermelha importantíssima sobre a desigualdade estrutural do nosso país. Porque o perfil predominante de quem se declara ateu e responde essas pesquisas é do homem branco, cisgênero e com altíssima escolaridade. É uma pergunta excelente. O que o trabalho conclui sobre isso? O trabalho cruza esses dados com a realidade elitista do nosso sistema educacional. Aquele aprofundamento filosófico e científico que geralmente embasa uma descrença mais formal, sabe? Aquele distanciamento crítico das tradições, muitas vezes requer um acesso à educação de elite e à literatura acadêmica que a maioria da população não tem. E o acesso a esses espaços de produção de conhecimento no Brasil ainda reflete privilégios históricos muito fortes. É um acesso restrito a uma parcela demográfica muito específica. E quando a gente olha para a bússola política e ideológica dessa galera mapeada, tem uma tendência clara. Perto de 80% se alinham com o progressismo social nas pautas de costumes. Mas, olha, tem um dado no meio de tudo isso que é uma quebra de estereótipo maravilhosa. O dos espiritualistas. Sim. Quase 9% dos ateus brasileiros se dizem espiritualistas. Imagina isso. 9 em cada 100 dizem que não acreditam em Deus nenhum, que não existe divindade criadora nenhuma, mas eles acreditam em energia, numa força vital, em reencarnação. É uma espécie de ateísmo místico. O que prova que o ateísmo está muito longe de ser um bloco de pensamento único. A pesquisa usa o sociólogo André Cancian para explicar essas ramificações. Existe uma pluralidade enorme de ateísmos. Ateísmos no plural mesmo. Plural. A esmagadora maioria dessa amostra, mais de 97%, se encaixa no que a gente chama de ateísmo explícito, que é quando a pessoa conscientemente analisa a ideia de deuses e rejeita. Mas mesmo dentro dessa rejeição tem nuances fundamentais. Tem aquela diferença entre quem bate o martelo e quem só levanta os ombros. Perfeito. Tem o ateísmo forte ou positivo, que é quando a pessoa afirma categoricamente que tem certeza que deuses não existem. E tem o ateísmo fraco, que é mais cético, onde a pessoa simplesmente diz assim: você está me dizendo que existe um Deus, mas não me apresentou provas suficientes, então eu apenas não acredito na sua afirmação. É a diferença sutil entre afirmar a inexistência de algo e simplesmente duvidar da afirmação dos outros por falta de evidências. Exatamente. Só que ter essas certezas ou essas dúvidas tem um custo social altíssimo no Brasil. E aqui a gente entra na parte mais densa da pesquisa, que é a realidade nua e crua de viver com esse rótulo hoje. Que é onde a pesquisa ganha um peso emocional real. Quase 10% dos ateus entrevistados admitiram que escondem totalmente essa identidade. Eles vivem literalmente no armário. E os motivos para isso são muito práticos e difíceis. Quase 40% deles citam o medo de rejeição da própria família. Ou a dificuldade de manter relacionamentos amorosos também. Sim. Outros relatam medo de perder oportunidades de emprego, de serem isolados no círculo de amizades. E um dado que assusta bastante: pouco mais de 4% têm um medo real e palpável de sofrer agressão verbal
ou física nas ruas se assumirem o que pensam. Esse cenário de medo e hostilidade tem um nome na sociologia: ateofobia. Ateofobia. O texto destrincha muito bem como esse preconceito estrutural funciona. Na visão da sociedade majoritária cristã brasileira, a ausência de crença religiosa é quase sempre associada, de forma incorreta, obviamente, a uma ausência de caráter ético ou de moralidade, Cria-se um espantalho enorme. onde o ateu é visto como alguém capaz de qualquer atrocidade, já que, na visão de quem julga, ele não teme uma punição divina. É um espectro negativo que pesa sobre a comunidade o tempo todo. O que mais chama a atenção de quem nos acompanha hoje, ao ver esses dados, é notar que o preconceito é estrutural. Mas a pesquisa também mostra o outro lado da moeda, né? A visão que a comunidade ateísta tem da religião não é nem um pouco neutra. Mais de 90% dos entrevistados revelam ter uma visão abertamente negativa sobre as instituições religiosas. Eles não veem as igrejas e templos apenas como lugares inofensivos de fé alheia. Exato, eles veem como instituições ativamente prejudiciais. E o estudo embasa essa rejeição citando as referências teóricas que moldam o pensamento desses grupos. E que referências são essas? Eles são muito influenciados por leituras clássicas, como Karl Marx definindo a religião como o ópio do povo, servindo para alienar as massas das desigualdades materiais, até chegar nos teóricos contemporâneos que a gente já mencionou aqui. O Christopher Hitchens, por exemplo. Sim. O Hitchens, que foi o autor daquele livro cujo subtítulo dizia claramente como a religião envenena tudo. Então existe um atrito constante de visões de mundo aí. E esse atrito gera consequências gravíssimas para o debate público. O que choca bastante quando a gente analisa as denúncias de preconceito na pesquisa é a solidão institucional desse grupo. Como assim, solidão institucional? O texto traz um caso emblemático para ilustrar como a ateofobia é normalizada no Brasil. Em 2010, o apresentador da Atena, em rede nacional na TV Bandeirantes, passou mais de 1 hora associando um crime brutal à suposta falta de Deus dos criminosos. Destilando ataques diretos a quem não tem religião. E eu lembro vagamente disso. O mais chocante desse episódio não foi apenas o ataque desmedido num canal aberto. O ponto central que o material de pesquisa levanta é o silêncio que veio depois. Ninguém falou nada. Quando minorias raciais ou de orientação sexual sofrem ataques desse nível na televisão, costuma haver uma mobilização de solidariedade cruzada entre os movimentos sociais progressistas. Eles se unem. Mas no caso do ataque aos ateus? A pesquisa aponta que não houve solidariedade visível de lideranças de outros movimentos. Evidencia-se o quão isolada a comunidade ateísta ainda se encontra. Eles não têm aliados fortes no debate público brasileiro. Muitas vezes, até setores do próprio progressismo preferem se calar a defender publicamente o direito ao ateísmo. Tudo pelo medo de perderem capital político num país tão religioso. É o cálculo político falando mais alto que a solidariedade. Então, o que tudo isso significa no final do dia para a nossa audiência? Significa que reduzir o ateísmo no Brasil a uma simples frase de "eu não acredito em Deus" é uma simplificação gigantesca que ignora toda a vivência e o sufoco dessas pessoas. A pesquisa do Guilherme joga luz sobre uma identidade social absurdamente complexa. É um espectro enorme. Vai desde os grandes influenciadores nos debates do YouTube, tipo o Pirula, ensinando biologia evolutiva e paleontologia para milhões de pessoas, Até o cidadão comum. o cidadão que trabalha o mês inteiro e precisa calcular friamente se vale a pena falar o que pensa no almoço de domingo da família, morrendo de medo daquela tia simplesmente cortar relações com ele. É a tensão permanente entre o ativismo na tela do celular e a sobrevivência na sala de jantar da própria casa. E a gente precisa lembrar que mergulhamos nesses conceitos todos hoje por um motivo central. Deixar o pessoal que acompanha a gente com as ferramentas prontas para a live de amanhã. Exatamente. É a chance de ver todos esses dados que a gente discutiu ganharem voz. Terça-feira, dia 10 de março de 2026, pontualmente às 19 horas, uma transmissão ao vivo lá no canal do YouTube Mente Ateísta. E o formato vai ser excelente. O PhD Jorge Guerra Pires vai sentar para conversar cara a cara com o autor dessa pesquisa que acabamos de explorar, o Guilherme Natividade.
E olha, o Guilherme não é só um pesquisador acadêmico da UFRGS, ele também é o administrador da Aliança Ateísta. Ele vive essa realidade dos dois lados do balcão. Ele entende o rigor científico dos dados que ele mesmo coletou e entende a vivência de liderar um grupo minoritário tentando se estabelecer num Brasil majoritariamente cristão. É uma oportunidade fantástica de ver o autor debatendo o próprio material ao vivo. Vai ser incrível. E para não deixar quem acompanha a gente sair dessa nossa análise sem algo para fritar os neurônios hoje, eu quero resgatar uma provocação que surge lá nas entrelinhas das conclusões desse estudo. Manda ver. O ateísmo contemporâneo se fundamenta na rejeição de dogmas superiores e na liberdade total do pensamento racional. Mas a pergunta que fica para o futuro é: será que é possível construir uma moralidade objetiva e universal apenas com base no livre pensamento, sem nenhuma âncora metafísica? Caramba! Ou será que, paradoxalmente, as raízes culturais religiosas da nossa sociedade são tão profundas que, no futuro, vamos nos deparar com fenômenos como um ateísmo cristão? Como assim? Onde a pessoa rejeita totalmente a divindade, mas adota cegamente os costumes morais daquela tradição só para conseguir sobreviver socialmente. Uau! É aquele tipo de questionamento que faz a gente olhar para os próprios comportamentos e se perguntar de onde eles realmente vêm. Uma provocação brilhante para a gente ficar processando até amanhã. Fica a reflexão. E com esse nó na cabeça super bem-vindo, a nossa investigação aprofundada de hoje fica por aqui. A gente celebra sempre essa alegria que é pegar um material denso e descobrir tantas conexões incríveis junto com quem nos ouve. Fica o nosso convite reforçado para a live de amanhã no Mente Ateísca, onde o papo vai continuar em alto nível com Guilherme e Jorge. Um abraço enorme a todo mundo que esteve com a gente até agora e até a próxima análise.